Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação de um novo curso que eu fiz chamado A Natureza e o Sujeito das Virtudes. Esse curso visa principalmente explicar os 7 primeiros artigos da primeira questão do De Virtutibus. De Virtutibus foi traduzido por mim e pelo Paulo Foitani para o português, e nós publicamos a primeira e a quinta questão do De Virtutibus pela editora Eclésia, e o livro é chamado As Virtudes Morais. Se alguém quiser conhecer mais do pensamento de São Tomás de Aquino, além da leitura da Suma Teológica, é importante também conhecer bem as suas questões disputadas feitas à parte. É importante ter claro que o De Virtutibus é uma obra distinta da Suma Teológica. E em uma questão disputada, separada da Suma Teológica, São Tomás trata o tema de modo mais detalhado, põe uma série de argumentos, uma série de artigos e coloca de modo mais pormenorizado para entender cada vez melhor algumas noções que não foram apresentadas de modo tão detalhado numa suma, porque justamente a suma é um resumo. Então este curso foi feito para as pessoas que querem se aprofundar mais no pensamento de São Tomás de Aquino, só que ele também contém algumas noções básicas. Por exemplo, é importante saber que nesse curso nós iremos ver a noção das virtudes. O que é uma virtude? Por exemplo, geralmente as virtudes são apresentadas como hábitos bons, e é uma posição correta para expor a noção de virtude. Só que São Tomás expõe, além da noção de hábitos bons, ele esclarece também que as virtudes podem ser entendidas como o último da potência na coisa. Então, para entender melhor a natureza de uma virtude, é necessário entender, por exemplo, o que é uma potência. E para entender melhor a própria natureza de uma potência, é necessário também entender o que é um ato. Então a gente vai apresentar aqui, além das noções próprias da ética, da moral, então nesse curso eu vou falar também sobre algumas noções metafísicas que devem ser entendidas como uma base para compreender melhor algumas noções morais. A gente vai ver também a noção do que é um ato voluntário, o que é um ato humano, algumas noções essenciais para compreender o pensamento da ética das virtudes de São Tomás de Aquino. Será uma leitura bem explicativa de cada ponto desses 7 primeiros artigos do De Virtutibus. Eu vou fazer uma explicação bem detalhada de vários trechos, então eu vou fazer uma leitura do trecho, eu vou explicar de modo bem detalhado para que a pessoa possa entender melhor algumas noções. Alguns termos eu vou recorrer a outros textos do próprio São Tomás de Aquino, como seu comentário à metafísica de Aristóteles e também a própria Suma Teológica. O link do curso ele está aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Se você quiser já dar uma olhada, lá tem também uma apresentação do curso e além disso tem um vídeo grátis que a pessoa pode ver sem precisar comprar o curso. E nesse vídeo eu falo sobre as 3 falsas felicidades, segundo São Tomás e segundo Aristóteles, e falo também sobre a relação da virtude com a felicidade humana. Além disso, eu vou esclarecer o que a gente irá tratar em cada um dos 7 artigos desse curso. No primeiro artigo, São Tomás irá buscar responder a seguinte pergunta: se as virtudes são hábitos. Então, além de dizer que as virtudes são hábitos bons, para que uma pessoa faça uma boa ação virtuosa, para que ela tenha virtude, não é suficiente que ela apenas faça, do ponto de vista objetivo, vamos dizer assim, o bem. Mas é necessário que ela faça o bem com facilidade e prontidão, diferente do continente, que apenas faz o bem, mas não faz o bem com facilidade e prontidão. Então a gente vai ver a diferença, por exemplo, entre o virtuoso e o continente. No segundo artigo nós iremos ver se a definição de Santo Agostinho sobre a virtude é conveniente. E a gente vai expor a concepção de São Tomás sobre a posição sobre a virtude de Santo Agostinho. No terceiro artigo nós iremos esclarecer a pergunta se a potência da alma pode ser sujeito da virtude. E aqui nós iremos esclarecer a própria noção do que é o sujeito da virtude, de modo que para entender a solução que São Tomás faz no artigo, é importante que a gente entenda alguns termos que de algum modo são usados por São Tomás, que às vezes São Tomás ele está respondendo uma questão, só que ele já toma como base para responder essa questão uma série de noções que ele entende como basilares, mas que não necessariamente são basilares ou são básicas para o leitor. Então a ideia deste curso é esclarecer algumas noções que de algum modo São Tomás meio que já trata como entendidas, mas a gente vai tentar esclarecer alguns pontos, né? Fazer alguns comentários para esclarecer o pensamento de São Tomás, do De Virtutibus, com outros textos, como a própria Suma Teológica de São Tomás de Aquino.
Então, em certo sentido, é explicar Tomás a partir do próprio Tomás, né? Colocar degrau por degrau essa explicação de São Tomás de Aquino através de outros textos do próprio São Tomás. No quarto artigo, São Tomás irá responder a seguinte pergunta: se o irascível e o concupiscível podem ser sujeitos da virtude? Então, a gente vai esclarecer, por exemplo, o que é o irascível, o que é o concupiscível, de que modo eles estão relacionados ao apetite sensitivo, né? Então, o que é o apetite sensitivo? Então, a gente vai esclarecer algumas noções básicas da ética das virtudes de São Tomás de Aquino. Veremos também nesse quarto artigo que a temperança, que é uma virtude cardial, está no concupiscível. Então, o que quer dizer a temperança estar no concupiscível? Por exemplo, veremos também que a fortaleza está no irascível. O que quer dizer isso? Além disso, no quinto artigo, nós iremos ver a resposta de São Tomás à seguinte pergunta: se a vontade é sujeito da virtude? Ele vai aqui desenvolver principalmente duas virtudes, né? Ele vai falar sobre a virtude da justiça, que também é uma virtude cardial, e vai falar aqui da virtude da caridade. Além da virtude da justiça e da caridade, São Tomás faz uma leve menção a algumas virtudes secundárias relativas à justiça e também faz uma leve menção à virtude da esperança. No sexto artigo, São Tomás irá esclarecer a seguinte pergunta: se a virtude está no intelecto prático como no sujeito? Para entender basicamente o que está sendo perguntado, a gente precisa entender minimamente as noções. Então a gente vai entender, por exemplo, o que é o intelecto prático, o que é o intelecto especulativo, de que modo se distingue o intelecto prático do intelecto especulativo. A gente vai ver aqui principalmente a noção da virtude da prudência, que a prudência está no intelecto prático, a prudência é justamente a reta razão do agir, e ela será a quarta virtude cardial que nós iremos ver neste curso. E por fim, nós iremos ver a resposta de São Tomás à seguinte pergunta: se há virtude no intelecto especulativo? Aqui São Tomás irá tratar principalmente da virtude da ciência e da arte e de que maneira essas virtudes estão relacionadas com o agir humano. Além disso, ele fala sobre mais duas virtudes, uma virtude da fé e outra virtude da prudência, e ele retoma alguns pontos que foram apresentados no artigo anterior. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, fique à vontade para perguntar aqui nos comentários sobre alguns temas que serão apresentados. Eu vou tentar esclarecer essa dúvida. Então a ideia do curso é fortalecer essa formação da ética das virtudes, que a pessoa saiba com mais propriedade determinados termos, entenda o que é virtude, entenda o que é o ato voluntário. Então, se aprofundar sobre algumas noções, o estudo da ética também deve nos levar a agir bem. Obviamente que é uma decisão pessoal. Para agir bem, precisamos agir voluntariamente, cada pessoa deve buscar agir bem. Ao estudar sobre a virtude, pode nos ajudar também a ser virtuosos, entender que é necessário que nós lutemos mais, entender que é necessário que nós rezemos também mais para pedir a Deus a graça, para nos ajudar, e que a pessoa coloque em prática essas noções entendidas para crescer cada vez mais em virtudes. Então, como eu tinha falado, o link do curso está aqui abaixo na descrição. Fique à vontade para dar uma olhada no curso e até o próximo vídeo. Até mais!